O julgamento no plenário virtual do STF teve início na madrugada desta sexta-feira, 11/8, e se estenderá até às 23h59 de 21 de agosto. Até lá qualquer ministro pode pedir vista ou destaque, hipótese que faz o julgamento ser reiniciado no plenário físico. O Supremo Tribunal Federal, STF, começou nesta sexta-feira, 11, o julgamento de um recurso sobre a decisão da chamada revisão da vida toda das aposentadorias. Essa revisão pode possibilitar a aplicação de uma regra mais vantajosa para segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, no cálculo dos benefícios, e assim, aumentar o valor recebido. A decisão poderá beneficiar milhares de brasileiros aposentados e pensionistas. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, votou para limitar o alcance da decisão que reconheceu o direito à chamada revisão da vida toda dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A Corte julga recurso apresentado pela autarquia em plenário virtual que se iniciou nesta sexta-feira, 11/8, e vai até o dia 21. Moraes, relator da ação, acolheu parte do pedido do INSS. De acordo com o voto do ministro, os efeitos da decisão devem alcançar somente o futuro. Dessa forma, seria excluída a possibilidade de revisar benefícios já extintos, como por decorrência de erro no cálculo ou morte do beneficiário. Também seria impossível recalcular parcelas já pagas até dezembro de 2022 nos casos em que a Justiça tenha negado o direito à revisão da vida toda. Em dezembro do ano passado, a Corte assegurou aos aposentados o direito de pedir a inclusão de toda a vida contributiva no cálculo do benefício. Até então, só eram considerados os salários após julho de 1994, momento de estabilização do real. O INSS alega perdas bilionárias com a revisão dos benefícios. No pedido feito ao STF, o órgão apontou a necessidade de realizar alterações de sistemas, rotinas e processos com impacto orçamentário de milhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2023 estima impacto de 480 bilhões de reais com o cumprimento da decisão. STF inicia julgamento de recurso sobre revisão da vida toda no INSS. No fim de julho, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, suspendeu os processos que tratam do tema nas instâncias inferiores da Justiça até decisão da Corte sobre o pedido. A revisão da vida toda no INSS é o recálculo da média salarial para a aposentadoria considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo as anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. O mecanismo pode, na prática, mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas. O caso foi julgado em dezembro do ano passado no STF. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes votou para atender em parte ao pedido, propondo a chamada modulação de efeitos, ou seja, fixando como será a incidência da decisão. O ministro propôs que o entendimento da Corte sobre a revisão da vida toda não incida sobre benefícios previdenciários já extintos, parcelas quitadas e já pagas, tendo como base decisões judiciais para as quais não cabem mais recursos. No fim de julho, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão de todos os processos nas instâncias inferiores da Justiça que discutem o tema. Estes processos deverão aguardar uma decisão dos ministros neste julgamento. Em análise virtual está um recurso do INSS à decisão do Supremo. O plenário virtual é um modelo de deliberação em que os ministros apresentam seus votos na página do tribunal, sem sessão presencial ou por videoconferência. O caso estará em deliberação até às 23h59 do dia 21 de agosto, se não for interrompido por pedido de vista, mais tempo para análise, ou de destaque, que traz o recurso para o plenário presencial. Processos interrompidos. Ao suspender o processo, o ministro ressaltou que a medida era prudente para garantir a segurança jurídica. A decisão do ministro atende a um pedido feito pelo INSS em março deste ano. A instituição responsável pelos benefícios de aposentadoria afirmou que a interrupção era necessária para se definir o número de benefícios a serem analisados, estimar o impacto financeiro,
Analisar as condições para implementar a decisão e apresentar um cronograma para isso. É prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instâncias de origem até a decisão definitiva destes declaratórios, haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos tribunais regionais federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas, afirmou o ministro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, votou para acolher em parte os embargos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e modular os efeitos da decisão que julgou constitucional a revisão da vida toda. O ministro opinou para que se exclua da revisão benefícios previdenciários já extintos e para que não haja revisão retroativa e pagamento de parcelas quitadas anteriormente ao julgamento por força de decisão já transitada em julgado. Moraes pontua em seu voto que a segurança jurídica deve ser preservada, já que é preciso considerar que a atuação do INSS estava pautada na jurisprudência de então, e não procedia afrontando o comando legal. Desde o dia 28 de julho, estão suspensos todos os processos que versem sobre a revisão da vida toda. A suspensão vale até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos opostos pelo INSS. Moraes atendeu a um pedido do INSS para a suspensão nacional, já que a decisão ainda não é definitiva. A autarquia encontra problemas operacionais para cumprir a decisão da revisão toda e juízes têm usado cálculos simulados da internet para garantir o benefício. Segundo o CNJ, são mais de 10.768 processos tramitando na Justiça sobre o assunto. De acordo com Moraes, a suspensão é prudente porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado da ação do STF. Tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos tribunais regionais federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. No dia 1º de dezembro de 2022, por 6 votos a 5, os ministros do STF decidiram a favor dos aposentados no julgamento conhecido como Revisão da Vida Toda do INSS. A posição vencedora foi a do relator, ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido da decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, de que o segurado da Previdência Social tem, diante de mudanças nas regras previdenciárias, o direito de optar pela regra que lhe seja mais favorável. O julgamento se deu no recurso extraordinário, Re. 1.276.977. Prevaleceu a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, limitando o período temporal dos segurados atingidos pela ação até a Emenda Constitucional 103/2019. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela S. em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável. Neste processo, segurados do INSS buscam recalcular suas aposentadorias incluindo, na composição da média salarial, contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 1994. Isso porque, em 1999, uma reforma na legislação previdenciária mudou as fórmulas de cálculo dos benefícios e definiu que, para pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real, 1994, não seriam considerados. Em maio de 2023, o INSS opôs embargos de declaração contra a decisão do STF. A autarquia pediu a suspensão de processos sobre o tema e a anulação do acórdão que reconheceu o direito de aposentados a optarem pela regra previdenciária que lhes for mais favorável. Caso não seja reconhecida a nulidade,
o Instituto requer a modulação dos efeitos, de forma que a tese fixada pelos ministros não se aplique a benefícios previdenciários já extintos. Há decisões transitadas em julgado que negaram o direito à revisão da vida toda e a diferenças no pagamento de parcelas de benefícios quitadas antes da publicação do acórdão. Enquanto ainda tramitam os embargos de declaração no STF, parte das instâncias ordinárias manteve a paralisação dos processos até a baixa definitiva da ação no Supremo e outra parte deu andamento aos processos. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar. A te manter informado. Obrigado.